Well, guys, so in today's lesson, we are going to study two very important verbs in English. Okay, the first one is the verb should and its negative form shouldn't. I'm going to show you here the verb I am talking about. So I am talking about these two verbs here. You have should and the negative form shouldn't. Okay, we use should and shouldn't when we want to give advice to people. Okay, so let me tell you here what these two verbs mean. So when I say you should, eu estou dizendo você deveria. When I say you shouldn't, eu estou dizendo a forma negativa, né? É você não deveria. Você não deveria. You have to pay attention to the fact that when I say you should, eu estou dizendo a ideia que se passa é essa aqui, ó. I think it's the right thing to do. Ok? Aquilo que eu estou dizendo para você fazer, eu estou dizendo porque I think it's the right thing to do. Eu acho que é a coisa certa a se fazer, o aconselhável, recomendável, tá bom? Por outro lado, quando eu digo you shouldn't, você não deveria, a ideia que eu passo é I don't think it's the right thing to do. Eu não acho que é a coisa certa a se fazer. Olha, I don't think it's the right thing to do. Bom, vamos analisar aqui uma situação, ok? Eu vou fazer uma conversation entre uma pessoa A e uma pessoa B, tudo bem? So imagine that the person A says something like, I have been feeling very sad lately. I have been feeling very sad lately. Ela está dizendo assim, ó, eu ando me sentindo muito triste ultimamente. I have been feeling, eu tenho me sentido very sad, muito triste, lately, ultimamente. I don't wanna do, ou melhorando, ó, eu vou imaginar que a pessoa está falando assim, eu não tenho energia para fazer nada, olha. I don't have energy. I don't have energy to do anything. I don't have energy to do anything. Não tenho energia para fazer nada. E ela continua e fala assim, olha, eu nem tenho conseguido dormir direito, ó. I haven't slept well too. I haven't slept well too. Não tenho conseguido dormir direito. Aí imaginem que a pessoa amiga dela que tem ouvido isso diga o seguinte, olha, bem, just a moment. Tô tentando subir aqui e não consigo. Olha só. Aí vem a pessoa B e diz, imagine que a pessoa B tem uma visão bem médica a respeito dessa situação envolvendo depressão e tristeza. Daí a pessoa acha que a coisa certa a se fazer é procurar um terapeuta para discutir o que está acontecendo e tentar descobrir a causa dessa tristeza toda. A pessoa vai e fala direto assim, ó, bom, eu acho que você deveria procurar um terapeuta, um psicólogo, ó. I think you should procurar em inglês, no sentido de procurar um médico, ir e falar com o médico, é o verbo see mesmo, tá? Que vocês entendem como o verbo ver.
Quando eles falam assim, you should see a doctor, você deveria procurar um médico. You should see a dentist, você deveria procurar um dentista. Você deveria procurar um terapeuta, you should see a therapist. You should see a therapist. Você deveria procurar um terapeuta. Vejam, you should significa você deveria. Quer dizer, na opinião daquela pessoa, essa é a coisa certa a se fazer. Olha, I think you should see a therapist. Eu acho que você deveria procurar um terapeuta. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, porque vejam só, quando a pessoa diz I think, ela está dizendo eu acho, eu penso. Então a pessoa, na verdade, está expressando uma opinião, uma opinion, né? E vejam só o que está escrito aqui, ó. Quando é que a gente usa o should e o shouldn't? We use should and shouldn't para expressar a ideia de advise. Então, professor, o que é essa palavra aí? Advise. Advise significa conselho, tá bom? Então, a gente usa should and shouldn't basicamente para exprimir conselhos, tá bom? And what is a piece of advice, né? Qual é a definição dessa palavra, que é a palavra conselho? I have here a definition to show you, tá bom? Já deixei separado aqui. Pay attention to this definition here. What is an advice? O que é um conselho? Olha só, vou ler aqui com vocês, ó. Advice is an opinion you give someone about what they should do or they shouldn't do. Aqui não apareceu negativo, mas também vale. Ó. About what they should do or about what they shouldn't do, tá bom? Então, vejam só, você tem aqui o seguinte, o que é um conselho? What is a piece of advice? É uma opinião, it's an opinion, que você dá a alguém a respeito do que elas deveriam fazer ou they shouldn't do. Quando o cara aqui fala I think you should see a therapist, quer dizer, na opinião dele, ele acha que isso é a coisa certa a se fazer. Por isso que ele fala you should see a doctor, tudo bem? Então vejam só, basicamente é isso que vocês têm que saber a respeito do uso das palavras should e shouldn't, tá bom? Eu vou dar um outro exemplo aqui embaixo, mas eu já vou continuar com essa conversa aqui, tá bom? Vejam só. Imaginem que alguém fale assim, eu não estou conseguindo enxergar direito mais. Olha, I can't see properly. I can't see properly anymore. Eu não consigo ver adequadamente mais. I can't see properly anymore. Eu não estou conseguindo mais ver direito. A pessoa continua e fala assim, eu acho, I think there's something wrong. I think there's something wrong. Eu acho que tem alguma coisa errada. I think there's something wrong. Imaginem que isso foi a pessoa A falando também, tá bom? Aí imaginem a pessoa B agora falando. B, o que ela poderia falar? Ela poderia falar assim, ó. Eu acho que você deveria procurar um dentista. Um dentista não, um oculista. Um médico, né, um oculista. Olha, a pessoa falaria assim, you should go and see, ou então eu uso só o verbo see, olha. Go and see é ir ver, né? Ou então see no sentido de procurar, que eu falei aqui em cima para vocês, tá bom? Aqui. So, you should see um oculista, an optician. Optician significa oculista, tá bom? You should see an optician. Você deveria procurar um oculista, porque o problema pode ser um problema de visão, tá bom? Bom, agora que vocês, eu acho que pegaram a ideia do you should, né? Vamos continuar aqui a conversa 1 que eu havia mostrado para vocês, ó. Eu quero entrar agora em outro verbo, tá bom? Então eu vou continuar a conversa introduzindo um outro verbo. Imagine então que a pessoa prossiga e fala assim, yeah, então voltando. I have been feeling very sad lately. I don't have energy to do anything. I haven't slept well too. I think you should see a therapist. Eu acho que você deveria procurar um terapeuta. Aí a pessoa fala, yeah, I must see a therapist. I must see a therapist.
Vejam só, o verbo must que a pessoa usou aqui nessa frase, ó, I must see a therapist, significa dever. Então, o verbo must é usado com o sentido de dever. Ó, ela está dizendo assim, eu devo procurar um terapeuta, ok? Esse dever também pode ser traduzido como precisar. Então, olha, eu preciso procurar um terapeuta. Nesse caso aqui, vejam que quando a pessoa fala I must, ela está reconhecendo que existe essa necessidade, tá bom? A gente usa must, entre outras situações que eu vou mostrar para vocês, para falar o seguinte, ó, must expresses an action that the person thinks is necessary. So must expresses an action that the person thinks is necessary. Pay attention to this use here. O must é usado para expressar uma ação que a pessoa acha que é necessária. Pay special attention to this final part here, ok? Olha só, vou até marcar de outra cor aqui. Necessary. O must tem a ver com aquilo que a pessoa acha necessário, tudo bem? A partir de uma análise que ela faz da situação. Então, vamos aqui aprender quando que a gente usa o must. Olha só. Vou subir aqui, just a moment. Well, so when do we use must, Samuel? Olha, eu vou escrever assim. We use must to express. Dois pontos. Ó, nós usamos must para expressar. Dois pontos. Sorry, this color here is better. So we use must to express case number one. Como eu acabei de mostrar para vocês aqui, a gente usa must para expressar a strong necessity. Uma forte necessidade, ok? É uma necessidade interna. An internal necessity, ok? Something internal. A pessoa acha, não é ninguém que está dizendo para ela que aquilo é o correto. Ela chega àquela conclusão. Ela acha que é algo necessário. É algo que vem de dentro, ó. Something internal, tá bom? Às vezes essa necessidade, ela surge a partir de algo externo. Só que mesmo assim a pessoa continua achando que é algo importante. Então a pessoa acha, ó, that thing is important. Então, por exemplo, nós estamos vivendo aqui a pandemia, e em meio à pandemia, ficou bem evidente a necessidade que a gente tem de lavar as mãos, né, o tempo todo, de manter as mãos sempre limpas. Então eu poderia falar assim, ó, we must wash our hands as much as possible. Ó, nós devemos lavar nossas mãos as much as possible. Nós devemos lavar nossas mãos o máximo possível. As much as possible. Tá vendo, pessoal? Olha, as much as possible. O máximo de vezes possível. Nós devemos lavar. É uma necessidade que surge a partir de algo externo, só que é algo que a gente reconhece como algo de extrema necessidade, ó. É uma strong necessity, tá bom? Imaginem alguém que tenha brigado com alguém e fale assim, eu briguei com a Kátia ontem e a gente não está se falando desde ontem. Eu acho que eu preciso falar com ela a respeito disso e esclarecer as coisas, ó. Eu preciso conversar com ela. I must talk to her. I must talk to her and work things out.
Work out significa resolver, tá? Work things out é resolver as coisas. Então, eu preciso falar com ela e resolver as coisas. I must talk to her. Eu acho necessário. Eu acho que existe essa necessidade de falar com ela. Tudo bem? So this is case number 1. Let's move on to case number 2. Okay? So number 2. We also use must to express obligation. Olha só. Esse é o caso mais básico do uso de must. Obligation barra duty. Samuel, o que significa a palavra duty? Duty significa dever, tá bom? Uma obrigação ou um dever. A palavra obligation é obrigação e duty é dever. A gente também traduz duty como obrigação às vezes, tá bom? Como assim uma obrigação ou um dever? Muitas vezes, ó, vejam a palavra dever, olha, dever quer dizer você deve fazer aquilo, é uma obrigação, tá bom? Então, olha, por exemplo, o exemplo que eu dei na outra turma foi o exemplo de um cirurgião. Então, olha só, pay attention to this sentence. A surgeon must know a lot about the human anatomy. A surgeon must know a lot about the human anatomy. Afinal de contas, ele é um cirurgião. É dever dele saber muito sobre a anatomia humana. Porque então, por que ele faz cirurgias? Eu não vou confiar num cirurgião que não entenda de anatomia humana. Entenderam a ideia? So, a surgeon must know a lot about the human anatomy. Um cirurgião precisa, deve entender muito a respeito, conhecer muito da anatomia humana. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham pegado a ideia do must. É uma obrigação, um dever, tá bom? Um outro exemplo de obrigação, de dever, por exemplo, o professor fala assim, ó, a prova deve ser escrita a caneta preta, ó, ou azul. A prova deve ser escrita a caneta preta, ó. The test must be written in blue or black. Eu vou pôr tinta, tá bom? A tinta azul ou preta. Ink quer dizer tinta. The test must be written in blue barra black ink. Com tinta preta ou azul. Entenderam? Um outro exemplo, olha. Bom, eu acho que já tá bom de exemplo, na verdade, para eu ter espaço para falar o 3 aqui. So, the test must be written. O teste deve ser escrito com tinta azul ou preta, tá vendo? É uma obrigação, tudo bem? Now, let's move to number 3. So, we can also use must to express a deduction. Olha, deduction. Uma dedução. Como assim, professor, dedução? Muitas vezes a gente chega a uma conclusão fazendo uma análise do contexto, dos indícios que o contexto nos dá, né? A gente chega a uma dedução, portanto, a gente deduz algo a partir dos indícios que a gente analisa no contexto. We use must in these cases too. A gente fala, por exemplo, imagine that I have a friend called Bob, okay? Bob was always alone. Sempre estava sozinho, okay? But now I've been noticing that Bob is always with a girl, okay? Is always with a girl. Tá sempre acompanhado de uma garota. Eu achava inicialmente que era his friend. She was his friend. Era uma amiga, ok? A college friend, uma amiga da faculdade, for example. Mas vamos supor que eu os tenha visto de mãos dadas em algum momento, trocando alguns carinhos, encostando na pele um do outro, trocando alguns afetos, ok? Com base nesse indício, eu posso chegar à conclusão seguinte, eu posso dizer assim, olha, they must be boyfriend and girlfriend. Ou então eu posso falar assim, a respeito da garota, focando nela, ó. Escrevi embaixo.
She must be his girlfriend. Ela deve ser a namorada dele. She must be his girlfriend. Ela deve ser, ó. Ela deve ser. Vejam que eu estou usando a palavra deve, só que eu não estou usando a palavra deve com o sentido que estava aqui no texto. Eu devo procurar um terapeuta. Esse must que está aqui indica dedução. Eu analisei o contexto e cheguei a uma conclusão. Um outro exemplo seria o seguinte, ó. Imaginem que eu tenho uma vizinha. I have a neighbor who works in a bank. Okay? She works in a bank. She always gets home around 7 or 8 p.m. So she's always at home at 8 p.m. Tudo bem? Ela está sempre em casa por volta das 8 da noite. Eu olho pela minha janela e vejo que as luzes da casa dela estão acesas e agora são 7h20 da noite. Ó. Eu vou pôr assim, ó, it's 7:20 p.m. Vejam só, eu sei que ela chega por volta das 8, ok? Agora são 7:20 p.m., ok? I look through my window. Eu olho pela minha janela. I look through my window and I can see that the lights in her house are on. As luzes da casa dela estão acesas, ó, are on. O que eu posso deduzir? Vejam só. Ela está sempre em casa por volta das 8, 7h30. São 7h20, the lights are on. Eu posso falar assim, ela deve estar em casa já, ó. My neighbor must be at home. Minha vizinha deve estar em casa. Vejam, pode ser que ela não esteja? Pode. Mas existe uma alta probabilidade de ela estar em casa já, devido às circunstâncias ali do contexto. Tudo bem? Então, vejam, quando eu uso must aqui nessas duas últimas frases, aqui, she must be his new girlfriend. She must be his girlfriend. Aqui, my neighbor must be at home. Eu estou deduzindo algo, fazendo uma deduction, uma dedução a respeito do contexto. Tudo bem? So, these are the three situations in which we use must, ok? Agora, vejam só, eu vou mostrar aqui do lado esquerdo a negativa. A negativa é o must not, tá bom? Só que must not é muitas vezes contraído assim, ó, mustn't. E o que vocês precisam saber a respeito de mustn't? You have first to pay attention to pronunciation, okay? We don't pronounce the letter T. Pay attention. The pronunciation is mustn't. Olha só, mustn't, como se fossem dois S's, ó. Mustn't, tá bom? E o que significa mustn't? Bom, se must é deve, então mustn't significa não deve, né? Só que vocês vão ver que em muitos casos, mustn't passa a ideia de que algo é proibido. E vocês vão ver que mesmo na tradução você pode traduzir assim, é proibido. Ou então que algo você não pode fazer, ou não pode. Bom, a tradução, pessoal, é essa, não deve, tá? Mas vocês vão ver que a ideia é de é proibido ou não pode. Algo que você não tem permissão para fazer. You will see in my examples here. So imagine this situation here. Imagine you are in a zoo, em um zoológico, and there you can see a sign. Você vê uma placa perto de uma jaula de um dos animais, e a placa diz assim, olha, just a moment. A placa, imaginem que a placa diga, just a moment. So imagine that this sign, a placa em inglês se fala assim, ó, sign. Sign. Imaginem que você está there in a zoo, um zoológico, ok? And then
you can see a sign near the cage of an animal, near the jail of an animal, próximo ali à jaula de um animal. Aí você vê a sign dizendo o seguinte, ó, vou por aqui entre aspas. Imaginem que a sign diga assim, visitors mustn't feed the animals. Olha, visitors mustn't feed the animals. Voltando o T aqui, just a moment. So, visitors mustn't feed the animals. Como é que vocês têm que entender essa placa? Ó? A palavra, como eu falei, mustn't, significa não deve. Então, a expressão mustn't aqui é os visitantes não devem alimentar os animais. Só que, na verdade, você tem que entender como uma forma muito mais imperativa, falando assim, ó, é como se a placa dissesse assim, é proibido, ó, é proibido alimentar os animais. É proibido dar comida para os animais. Proibido dar comida, alimentos, né, para os animais. Muitas vezes os tradutores traduzem assim, é proibido, para ficar bem clara essa ideia de proibição. Porque, na verdade, o mustn't, ele passa essa ideia aqui, ó, de prohibition, de que algo é proibido, tá? Então, pay special attention to that, because this is the idea that this word conveys, okay? So, the expression, embora o must, né, como eu mostrei aqui do lado, ó, embora o must passe todas essas ideias aqui, ó, number one, number two, number three, strong necessity, obligation e deduction, a forma negativa não é exatamente o oposto do que está escrito aqui, tá bom? A forma negativa passa a ideia de proibição. So let's go to another example here. Now imagine you are in a museum, em um museu, ok? E dentro desse museu, antes de você entrar, o guarda da porta fala assim, ó, para todas as pessoas: visitors, os visitantes mustn't take photos with a flash. So visitors mustn't take photos with a flash. E ele continuou. Visitors mustn't touch the sculptures. Os visitantes mustn't touch the sculptures. Não podem tocar nas esculturas. Os visitantes não podem tirar fotos. Então, vejam só, embora mustn't quer dizer não devem, você pode entender como não podem. Não tem permissão para. Tudo bem? É como se fosse o can't. They can't, okay, do this. They can't touch the sculptures. They can't take photos. Isso aqui é muito comum em placas, como eu falei para vocês. Então, do lado de um lago, por exemplo, next. Imaginem uma placa, ó, a sign next to a lake. Uma placa próxima a um lago, a lake, ok? Aí a placa próxima a esse lago, a sign next to a lake. A sign next to a lake, imaginem que essa placa diga o seguinte. Imaginem que ela diga, deixa eu ver se a amarela aparece para vocês, just a moment. Just a moment, guys. This one here. So, a sign next to a lake. Imaginem que essa placa diga o seguinte, olha, continuando aqui. Just a moment. Just a moment, guys. So you are there, and you see this sign, and you can see there people. Just a moment, because I think you can't see this, right? So people. Aí vem assim a placa, ó, mustn't swim here. People mustn't swim here. Ó, as pessoas não podem, não devem nadar aqui.
que está dizendo, na verdade, essa placa? Na verdade, está dizendo assim, ó, é proibido nadar. É proibido nadar aqui. So people mustn't swim here. As pessoas não podem, não devem nadar aqui, tá vendo? Quando você traduz usando a expressão é proibido, fica muito mais clara a ideia de que mustn't expressa, na verdade, uma prohibition, uma proibição, tá bom? There is a very good exercise in your book about this use of should and shouldn't, okay? So now I'm gonna erase the board. I'm gonna clean it so that I can go to the pages of your book, okay? So just a moment, I'm gonna erase this information from here and we're gonna go to the book, okay? This is a listening activity and you will listen to two women talking. They are talking about different topics and they use should and shouldn't in their conversation, okay? So just a moment, I'm trying to get the page here. We are in unit number 8, okay? And in unit number 8, you have this conversation about these two women. They are two old ladies, okay? And they are talking about children and other things, okay? The conversation is here. The page is, just a moment. If you have the books there with you, the page is 78, okay? 78. We're gonna do this listening activity here, okay? First, I'd like to call your attention to the highlighted expressions you have here, okay? I think you already know these expressions here. You have, oh yes, I agree, eu concordo, right? Aí você tem aqui o oposto, ó, na letter C. I don't agree with that, eu não concordo com isso. So, I agree, eu concordo. I don't agree with that, eu não concordo com isso. And then you have, I'm not so sure, eu não tenho muita certeza. Só lembrando, ó, como é que eu falo eu tenho certeza? Eu tenho certeza em inglês é I'm sure. I'm sure, tá? I'm sure. Para você falar eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Sorry. Eu não tenho certeza. Você diz assim, só negar, né? Você fala, como aqui é o verbo to be, olha, to be, basta você negar o verbo to be. Então você fala I am not, olha, I am not, ou então I'm not sure, I'm not sure. Basicamente é isso, I'm not sure, tá bom? Vejam que eu só inseri o não ali. Só que, vejam, na fala da mulher, ela inseriu so aqui antes do sure. Ela pôs um so aqui. Por que ela pôs esse so? Para dar mais ênfase, tá bom? I am not so sure. Eu não tenho muita certeza, assim. I'm not so sure. Não tenho muita certeza, tá bom? So just pay attention to that. Bom, eu vou deixar aqui. Eu vou apagar, na verdade, because I need the space here. Well, so as you can see here, these are the two ladies I was talking about, okay? They are here in a restaurant. You can see here the waitress. You can see that it's raining heavily outside, okay? It's raining cats and dogs. Tá chovendo a cântaros, né, lá fora. Tá chovendo muito lá fora. They are having a snack. They are having tea together, okay, as you can see here, and they are chatting away, okay, about life, about marriage, about children, and the exercise is this. Listen to a conversation between two women. Look at the topics below and check the ones they talk about. So the possible topics are taking care of children. Olha só, o verbo frasal take care of
significa cuidar de. So here you have taking care of children, né? Cuidando de crianças, ou tomando conta de crianças. And then you have taking care of the elderly. Elderly, this word refers to old people, os idosos, tá? Elderly quer dizer os idosos. Taking care of the elderly, cuidando das pessoas mais velhas. Marriage, casamento. Leaving home, sair de casa. And education. I will play the conversation now, ok? Eu vou pôr aqui para vocês ouvirem. Pay attention to what they say. Just a moment, because I have to play the audio, and I have to find it here because it just disappeared from my screen, okay? Just a moment, I'm gonna go and get the audio here. Just a moment. I will play it in a few seconds, okay? This audio is very slow, so I think you will understand it pretty well. This is number 14. Number 14. So just pay attention, guys. It's about to start, okay? Track 14. How are your children? Oh, Jenny's great. She's a dentist now. Oh, very good. Yes, it's a good job, but I don't think she should work. Oh, why? Well, her son's only 3. I think mothers should stay at home and take care of the children. Oh, yes, I agree. I think children need their mothers at home. Absolutely. My daughter thinks fathers should stay at home and take care of the children. Oh, no, I don't agree with that. It's a woman's job. Exactly. Now, what about your son? Is he married yet? No, but he's living with his girlfriend. Oh, I don't think couples should live together before they get married. Oh, I'm not so sure. I don't think my son's ready to get married. No, he's like my Sam. He's 36 and he's still living at home. Really? I think young people should leave home when they're 18. Well, it depends. Sam can't afford to leave home. Well, when we were young. Well, so they are talking about many things, okay, including children, okay? So I will play it again, and now we're gonna focus on this exercise here, okay? Because some of these sentences here are the sentences they used in their conversation. Então, vocês podem prestar atenção aqui a essas frases, tá? Eu vou falando o que elas estão falando, e grande parte do que elas estão falando está escrito aqui, tá bom? So, complete the following sentences from the conversation in exercise 1 with think or my daughter thinks, or I don't think. Então, você tem que usar I think, né, que tá aqui, olha, para preencher esses espaços aqui, you have to use I think, ou então my daughter thinks, ou então I don't think. Eu acho, minha filha acha e eu não acho, tá bom? E o resto tá aqui. Elas vão falando várias coisas entre uma frase e outra e eu vou pausando para chamar a atenção de vocês para essas frases, ok? So just pay attention. Track 14. How are your children? Oh, Jenny's great. Olha só. The first question was, how are your children? Vejam que ela pergunta no plural, ó. How are your children? Como vão os seus filhos? Aí a outra mulher responde assim, oh, Jenny is great. A Jenny tá ótima. Ó, Jenny is great. Vejam que ela tem uma filha chamada Jane, mas na verdade a mulher pergunta no plural, ó. How are your children? Como vão os seus filhos? Quer dizer que, na verdade, ela tem mais de um, tá? Mas ela foca aqui na Jenny primeiro. Aí ela fala... She's a dentist now. Oh. Olha, she's a dentist now. Ela é dentista agora. Oh, very good. Yes, it's a good job, but I don't think she should work. Olha só. She's a dentist now. Aí a outra fala... Aí ela continua falando... It's a good job. É um bom trabalho. It's a good job. But, pay attention. But I don't think
I don't think she should work. Olha só, I don't think she should work. E aqui está a matéria de vocês. I don't think she should work. Eu não acho que ela deveria trabalhar. Quer dizer, na minha opinião, não é certo que ela, não é correto que a minha filha trabalhe. Ela é uma mulher, ó. I don't think she should work. A ideia negativa vem daqui, ó. I don't think, eu não acho. Na minha opinião, não é correto que ela trabalhe. Vejam só o que ela fala. Oh, why? Well, her son's only 3. Well, her son is only 3. O filho dela tem apenas 3 anos de idade. Ó. Her son is only 3. Prestem atenção agora que ela vai falar essa frase que está aqui, ó. I think mothers should stay at home and take care of the children. Oh, Viu? Ela falou assim, ó. I think mothers should stay at home and take care of the children. Eu acho que as mães deveriam ficar em casa e tomar conta das crianças. Tá vendo? Uma mentalidade bem antiquada de que é função das mães fazer isso. Olha, I think mothers should stay at home and take care of the children. As mães deveriam ficar em casa. Ou seja, ela está dizendo, na verdade, que as mães, mulheres, shouldn't work, não deveriam trabalhar fora quando elas têm crianças em casa. Por quê? Qual é a função delas? A função delas é take care of the children, cuidar das crianças, tá bom? Então aqui vocês vão completar, gente, com I think, eu acho, tá bom? oh, yes, I agree. Aí a outra eu concordo, olha. Oh, yes, I agree. So, both ladies here think that women, mothers in general, should stay at home and take care of the children, okay? I think children need their mothers at home. Aí já vem a próxima frase aqui, olha. I think children need their mothers at home. Eu acho que as crianças precisam de suas mães em casa, ó. I think children need their mothers at home. Eu acho que as crianças precisam de suas mães em casa. Aí a outra fala isso aqui, absolutely. Ela vai falar agora, olha. Absolutely. My daughter thinks fathers should stay at home and take care of the children. Oh, Ela falou a próxima frase aqui, olha. Deixa eu até voltar um pouquinho para vocês ouvirem, ó. My daughter thinks fathers should stay at home and take care of the children. Viram, ó? A filha dela trabalha fora, né? Ela fala assim, my daughter thinks, minha filha acha que fathers should stay at home and take care of the children, que são os pais que deveriam ficar em casa e tomar conta das crianças. oh, no, I don't agree with that. Oh, no, I don't agree with that. Eu não concordo com isso. It's a woman's job. Vejam só, olha só o que ela fala. It's a woman's job. It's a woman's job. It's a woman's job. É um trabalho de mulheres. É um trabalho, um serviço para mulheres, não para homens, tá bom? Então, isso aqui corrobora com o que ela disse aqui em cima, né? É função das mães stay at home and take care of the children. Because na cabeça dela, ó, taking care of the children, que é o tópico aqui em cima, ó, taking care of the children is a woman's job. Is a woman's job, not a man's job. So fathers should be working as their wives stay at home, mothers stay at home, and take care of the children. Exactly. Now, what about your son? Bom, aí ela fala, what about your son? Lembram-se que eu falei aqui em cima para vocês que a pergunta foi no plural? Olha, how are your children? Como vão seus filhos? Aí ela falou da Jenny, falou que a Jenny is a dentist, que a Jenny thinks that her husband should stay at home and take care of the children while she's away working, while she's working. And now ela pergunta assim, what about your son?
e o seu filho, né? What about your son? E com relação ao seu filho, olha só, sorry, just a moment, let me correct things here. So, what about your son? E o seu filho? Bom, aí vejam só o que ela fala a respeito do filho. Is he married yet? Ela pergunta uma próxima pergunta, né? Ela fala, what about your son? Is he married yet? Ele já está casado? Is he married yet? No, but he's living with his girlfriend. No, but he's living with his girlfriend. E aqui surge um tópico que vai gerar mais conversa ainda, olha. He's living with his girlfriend. He's living with his girlfriend. Ele está morando com a namorada. He's living with his girlfriend. Ele está morando com a namorada. Vejam só o que elas vão falar a respeito disso, ó. Oh, I don't think couples should live together before they get married. Tá escrito aqui, ó. I don't think, né, ela usou a negativa. I don't think, oh, okay. Couples should live together before they get married. Eu não acho que os casais deveriam morar juntos antes de se casarem, ó. Então, na opinião dela, couples should not live together before they get married. They should not do this, ok? Oh, I'm not so sure. Só que agora a outra discorda um pouco, ó. Ou I'm not so sure. Não tenho certeza a respeito disso. Tipo, ela não vê problema, né, em casais live together before they get married. I don't think my son's ready to get married. Bom, ela fala isso porque, na verdade, ela não acha que o filho dela está pronto para casar. Ela fala, I don't think my son is ready to get married. Or, I don't think my son is ready. Estou escrevendo só o final aqui da fala dela, tá? I don't think my son is ready to get married. I don't think my son is ready to get married. Eu não acho que meu son, ou my son, esteja pronto, is ready to get married. Então ela não vê problema ele morar com a namorada, porque eles estão apenas convivendo, né, sob o mesmo teto, mas não estão unidos pelo casamento. Então ela não acha que a decisão de casar-se deva ser tomada assim numa idade tão tenra, tão jovem. Olha o que ela vai falar agora. No, he's like my son. He's 30. Aí a outra já tá falando do filho dela. No, he's not my son. Ele não é tipo como meu filho. 36 and he's still living at home. Ó, meu filho is 36. Meu filho is 36. A idade do filho da outra é 36. Ele tem 36 anos. 36. Ela fala assim, and he is still living at home. Ele ainda tá morando em casa, ó. My son is 36. Então, o filho seu, ele não é como o meu filho. Meu filho tem 36 anos and he's still living at home. E ainda tá morando em casa aos 36 anos. Really? I think young people should leave home when they're 18. Olha só, ela disse isso daqui. Just a moment, let me erase this information from here, drag this to this side, and then you have here. Let me play her opinion again. I think young people should leave home when they're 18. Vocês viram aqui, ó? Ela falou isso aqui, ó. I think young people should leave home when they're 18. Quem tá falando isso é a mãe que tem o filho que mora aqui com a namorada, ó. Ela fala, I think young people should leave home when they're 18. Na minha opinião, os jovens deveriam sair de casa quando eles completam 18 anos, when they're 18. Just a moment. Well, it depends.
Sam can't afford to leave home. Bom, ó, na minha opinião, young people should leave home when they're 18. Na minha opinião, os jovens deveriam sair de casa quando eles estão com 18 anos. A outra, well, it depends. My son can't afford to leave home. Oh, my son can't afford to leave home. Pay attention to this expression here, can't afford. Can't afford, let me highlight it. I'm going to use my highlighting pen here to highlight it so that you can focus your attention to this expression, okay? So the expression is this one here. I am talking about this one. And this expression means that the person has no financial conditions. The person has no money to do that thing. So here is, my son can't afford to leave home. Meu filho não tem condições financeiras para sair de casa. Então, entendam esse can't afford como não tem condições financeiras, ele não tem dinheiro para fazer isso, tá bom? A gente usa can't afford assim, ó, por exemplo, eu não tenho condições para comprar um apartamento agora, ó. I can't afford to buy an apartment now. Eu queria muito viajar para o Japão, but I can't afford a trip to Japan because it's really expensive. I can't afford it now. Não tenho como pagar, tá bom? Então, remember, can't afford it. I don't have money to do that. I don't have money to do that. Então, quando ela diz, my son can't afford to leave home, ela está dizendo, meu filho não tem condições de sair de casa, mas ela está se referindo a condições financeiras. Presta atenção nisso, tá? Não é condições psicológicas, não é condições relacionadas imagine, a capacidade física dele, não é isso. É condições financeiras, ok? That's what she's trying to say. Well, when we were young. Aí, well, when we were young, bem, quando a gente era jovem, aí a conversa se encerra, né? I'm gonna play everything again, ok? So pay attention. Vou deixar até essas falas aqui, para vocês irem prestando atenção. Eu já apaguei um monte de falas, mas, ó, prestem atenção a quando elas falam isso daqui, tá bom? Agora vocês já sabem do que elas estão falando, né? Pay attention to everything. Track 14. Eita, eu pausei aqui, just a moment. Eu quero muito que vocês ouçam de novo, então eu vou pôr novamente o áudio, tá? Just a moment. Na verdade, eu acabei saindo do áudio, eu tô abrindo novamente agora, tá? Just a moment. Vai começar em alguns segundos, tá? Track 14. How are your children? Oh, Jenny's great. She's a dentist now. Oh, very good. Yes, it's a good job, but I don't think she should work. Oh, why? Well, her son's only 3. I think mothers should stay at home and take care of the children. Oh, yes, I agree. I think children need their mothers at home. Absolutely. My daughter thinks fathers should stay at home and take care of the children. Oh, no, I don't agree with that. It's a woman's job. Exactly. Now, what about your son? Is he married yet? No, but he's living with his girlfriend. Oh, I don't think couples should live together before they get married. Oh, I'm not so sure. I don't think my son's ready to get married. No, he's like my Sam. He's 36 and he's still living at home. Really? I think young people should leave home when they're 18. Well, it depends. Sam can't afford to leave home. Well, when we were young. Bom, pessoal, com relação a should e shouldn't, era isso, tá? Eu queria mostrar muito essa conversation para vocês, porque vocês vêm ela usando I don't think she should, I don't think young people should, né? Eu não acho que os jovens deveriam, I don't think couples should, eu não acho que os casais deveriam, ou então ela fala they should, deveriam, tá? Só lembrando, should e shouldn't são usados para expressar aquilo que a pessoa acha que é o correto a ser feito, tá bom? Eu vou interromper